Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Gotas de Luz. Nesse programa, eu vou trazer um caso que ocorreu comigo em consultório. Durante mais de 20 anos, eu realizei atendimentos clínicos de saúde natural e, junto disso, mais de 60% dos casos sempre tinham também o aspecto metafísico ou o aspecto psicossomático, ou seja, a maior parte dos problemas físicos que as pessoas apresentavam estava relacionado a também problemas de ordem ou mental, ou espiritual, ou emocional. É algo nesse sentido mais metafísico, mais sutil, existencial. Muitas pessoas com crises existenciais. Então o atendimento acabava se tornando um pouco mais além. E como eu tenho diversas especializações e diversos cursos relacionados à autoajuda, eu sempre ofereci isso também para as pessoas. Mas em um determinado caso, que agora que nós vamos entrar aqui no caso de hoje, num determinado momento eu estava atendendo uma senhora na época ela tinha 83 anos. E ela veio, a princípio, com problema de saúde, né? Começamos a fazer um tratamento e ela foi gostando, falou: nossa, Celso, há muito tempo eu trato e não tenho resultados, né, adequados, e com pouco tempo tratando aqui com você, eu já estou tendo melhoras muito significativas e quero continuar e quero saber mais. E aí ela tinha algumas crises relacionadas à existência dela, crises relacionadas ao passado. Então, eu ofereci um tratamento em que ela ficava deitada, ouvindo uma história e um sistema que eu tenho de auto-hipnose. É como se a própria pessoa entrasse num estado hipnótico e fosse ajudar a resolver aquele problema, ela por ela mesma. Então eu levava, no caso, a pessoa, essa senhora, num estado quase que alterado de consciência, né? Obviamente não chega a alterar, mas aquele estado de relaxamento profundo, chamado estado alfa de consciência, onde os níveis cerebrais estão ali mais tranquilos, não é a agitação do dia a dia, né? Chamado estado bético. O estado beta é muito agitado, o nosso estado de alerta, mas o estado alfa é aquele estado de relaxamento profundo. Então nessa terapia ela ficava nesse estado e eu colocava algumas histórias que são histórias terapêuticas, já preparadas para a pessoa trazer à tona diversos problemas do passado que estão atrapalhando no dia a dia de hoje. E numa determinada sessão, essa senhora ela começou a chorar. É relativamente comum quando as pessoas choram após alguma sessão de terapia, né? Então, o papel do terapeuta é aguardar um pouco a pessoa passar por aquele momento. É um momento de catarse, pode vir N fatores ali, né? Então eu aguardei um pouco e ela continuava chorando. Eu aguardei mais um pouco e ela continuava chorando. Até que aquilo passou do normal, né? É comum as pessoas terem ali, voltarem um pouco emocionadas, elas comentam alguma coisa, a gente dá um tempinho, né? Dá um lencinho e pronto. Mas essa senhora em especial não, ela não parava de chorar, ela não parava de chorar. E aí eu tive que chegar ali perto e com calma, com tranquilidade, eu disse assim: preciso de alguma ajuda, né? Quer falar alguma coisa? Porque já estava ali, praticamente, para você ter uma ideia, já estava quase 10 minutos chorando sem parar, copiosamente. Então passou muito do normal, né? As pessoas ali, de uma maneira geral, vamos colocar assim, de 1 minuto a uns 3 minutos no máximo, né? Naquela emoção, né? Mas ela não, já estava ali chegando e ultrapassando os 10 minutos. Então eu fui falar com ela. Ela falou: só um minutinho, respirou fundo. Aí ela comentou assim: sabe, Celso, eu acordei, né? Acordar entre aspas, porque a pessoa não dorme, mas ela volta, né, daquele estado que é o estado de sonolência gostoso. Eu acordei com uma vontade de chorar e chorei. Só que aí
Olha só o que ela falou. Só que a hora que eu vi que eu estava chorando, tá? Palavras dela. Tudo que eu vou falar aqui, palavras da pessoa, tá? Não sou eu que estou colocando nada aqui. Só que a hora que eu percebi que eu estava chorando, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu não lembrava qual foi a última vez que eu havia chorado. Então, olha só, vou recapitular. Ela despertou daquele estado de sonolência e trouxe, obviamente, alguma emoção, que eu vou falar já para você aqui, e você vai ver que a coisa é forte. E aí ela viu, percebeu que estava com vontade de chorar, ela começou a chorar, mas imediatamente ela se deu conta que ela não lembrava da última vez que ela havia chorado. Por quê? Agora que nós vamos entrar no X da questão. E aí, Celso, quando eu me lembrei disso e o porquê, aí eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. Eu não resisti. Aí foi o choro do choro. Primeiro foi o choro da emoção da terapia. E depois foi o choro porque eu não lembrava qual foi a última vez que eu havia chorado, por causa que... Agora vamos no ponto. Na infância, o pai dela, quando ela queria chorar, quando ela era muito pequenininha, tá tão pequenininha que ela nem se lembrava mais disso, o pai dela falava assim para ela: engole esse choro. Preto não chora. Preto não é gente. Palavras dela, que o pai dela falava isso para ela. Engole esse choro. Preto não chora. Preto não é gente. Você tem noção da seriedade que é isso? Da dor que deve ter vindo desde quando ela era petitica até agora, né? Na época, com 83 anos. Ela passar com esse programa mental de que preto não chora, preto não é gente, não tem o direito de chorar. Então as pessoas se programam. Imagina um pai falando isso para um filho, ele recebe, né? A voz do pai é uma voz muito poderosa, né? Os pais em geral, no caso dela foi o pai mesmo, o aspecto masculino, foi muito forte, foi muito poderoso, que ela se programou com aquilo e nunca mais chorou, simplesmente aquilo veio com ela. Então aí numa sessão de terapia, que aos poucos foi desbloqueando, chegou a essa imagem para ela, essa lembrança. Então veio a catarse, aí veio o choro do choro, que ela liberou ali naquele momento. E aí depois tivemos que, obviamente, aproveitar, fazer um processo, né, de perdão. O pai também já havia falecido há muito tempo. Essa senhora hoje também já é falecida. O pai já havia falecido há muito tempo, não tinha mais como fazer esse pedido de perdão, porque ela sentia que aquilo estava vivo dentro dela ainda. Houve uma catarse ali, mas ela precisava falar: poxa, Celso, agora eu entendo, eu perdoo meu pai, mas eu gostaria muito de falar isso para ele. Então nós tivemos até que fazer uma terapia extra depois para levar esse pedido de perdão, que existe como você pedir perdão para o passado, para o presente e até para o futuro. Eu tenho algumas orações que eu crio, inclusive não está aqui nesse momento, o meu livro A Jornada do Perdão. Meu livro chama Você Importa, A Jornada do Perdão. Nesse livro eu trago várias formas em que você pode atingir o perdão, falar sobre o perdão, inclusive para pessoas que não estejam presentes e nem mesmo que estejam vivas. Tá? Isso não envolve nada de religiosidade, não tem nada relacionado a isso. Tá? Mas é metafísico, é um processo metafísico profundo que é possível você resgatar essas máculas independente de quando isso aconteceu. E fizemos esse processo, e aí foi muito interessante porque repercutiu na família. Ela tinha outras irmãs que também, obviamente, ouviram a mesma frase, mas ela disse que a partir daquele momento parece que algo expandiu, cresceu junto das irmãs, para que a família toda pudesse chegar num consenso de perdão ao pai, porque a família estava muito arrastada, muitos problemas,
muitas doenças. E aí, a partir do momento que ela fez essa sessão de terapia, ela conseguiu essa libertação. E voltou a chorar, voltou a se emocionar. Então, o que eu quero trazer com essa história aqui hoje é a reflexão de quantos programas, quantas palavras, quantas frases você não deve estar guardando aí desde a sua infância que impedem você de progredir, de ir adiante, que pode ter movimentado todo o seu fluxo de vida hoje, baseado às vezes numa crença antiga, numa palavra mal falada, né? Há tempos atrás nós sabemos que os nossos pais, os avós, não tinham a cultura que tem hoje, era uma coisa mais dura, uma coisa mais seca, e a gente veio com essa programação. Então será que não está na hora da gente pensar nisso também e pedir perdão para esse passado? Porque cada um dá o que tem, não dá para a gente cobrar. Poxa, mas ele podia ser assim, afinal de contas era meu pai. Pois é, mas tudo vai depender da criação. Não sei se você já assistiu aquele filme A Cabana. No filme A Cabana mostra exatamente isso, né? O cidadão julgando Deus, e aí então Deus dá a oportunidade para ele julgar os filhos. Então vamos lá, você tem quantos filhos? Então escolhe um dos seus filhos, um vai para o céu, os outros vai para o inferno. Faça isso agora, né? Isso tem no filme. Ele falou, mas como eu vou julgar meus filhos? Pois é, você está me julgando. Então faça a mesma coisa com os seus filhos. Vamos ver como que é. Qual que vai ser o seu critério de julgamento? Né? Então, ou seja, colocou o cidadão na parede, né? Colocou assim e falou, opa. Então, ao invés da gente ficar reclamando, será que não dá para a gente perdoar? Será que não dá para a gente seguir adiante e entender que nesse mundo nada é por acaso, tudo tem um motivo, especialmente se você acredita na metafísica da reencarnação, tá? Não estou falando de religião, porque a reencarnação faz parte de uma lei natural do ser humano, mas independente de você acreditar ou não é essa a questão, é que no caso das leis naturais de reencarnação, para quem crê nisso, sabe que nós estamos aqui para ajustar débitos, né, que ocorreram aí no passado. E por isso que nós nascemos, entre aspas, submetidos a coisas estranhas, que não seria natural, né, não seria de Deus propriamente. Por que eu vou nascer assim e o outro não? Porque faz parte de ciclos, né? São ciclos que a gente precisa ajustar. Então eu deixo isso apenas como uma questão, mas não é necessário você crer ou não na reencarnação para tirar o proveito dessa história, porque a história é o que ficou no meu passado, o que eu estou até hoje programando. Será que eu não posso perdoar isso e seguir adiante? Então deixo para você essa reflexão da semana. Grande abraço e até o próximo programa Gotas de Luz. Valeu!